Bom dia, amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Pedro 4 e o verso é o de número 13. 1 Pedro 4 e 13 diz o seguinte: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Para a gente entender melhor esse verso de número 13, você volta aí para o 12, que diz o seguinte, que já foi explicado na semana anterior, né? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Lembrando aí que do verso 12 em diante, ele está falando a respeito desses sofrimentos que os cristãos, que aqueles irmãos iriam passar ou estavam passando. Sempre que a gente faz a explanaçãozinha dessa parte dessa epístola, da primeira epístola de Pedro, a gente sempre vamos nos remeter lá ao capítulo 1 e verso 1 e 2, quando ele diz: Pedro é apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros, forasteiro da dispersão no ponto, e aí ele enumera várias localidades conhecidas à época: Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Então esses irmãos, eles eram forasteiros. Esses forasteiros aqui, muitos deles tinham já tinham vindo de outras regiões exatamente por conta de perseguição. Então, quando a gente vai olhar a carta de 1 Pedro, é um ponto importante de se notar, é o seguinte: a carta foi escrita provavelmente, eles não dão uma data exata, mas provavelmente entre 64 e 65 depois de Cristo, né? Então, lembra que aqui começa no ano de 64, inclusive o John MacArthur acha até que foi antes de julho de 64, mas isso aqui é a opinião dele, já ouvi outros falarem de forma diferente, né? A cidade de Roma, quem era o imperador? Nero. Então Nero manda incendiar, que é um ponto importante da gente lembrar, a cidade de Roma. Curiosamente, os bairros que não pegaram fogo foram exatamente os bairros cristãos e judeus, que tinham maioria de cristãos e de judeus. Isso aí fez com que o imperador incitasse a população a jogar toda a culpa em cima desse movimento religioso novo, que eles viam como seita, que eram os cristãos. Então daí você já tem uma ideia da perseguição acirrada que não foi aos primeiros irmãos lá em Roma. Só que essa perseguição, ela se estendeu por todo o império, porque se estava acontecendo no império, fatalmente iria acontecer em todas as regiões dominadas pelo Império Romano. Daqui a razão de ser, não só nessa epístola, mas em várias outras, de alertar para essa questão do sofrimento. As cartas sendo escritas para aqueles irmãos que estavam padecendo de perseguição. Daqui nos próximos 200 anos, só para a gente contextualizar bem, se fez severas perseguições ao cristianismo. Então, a partir desse, digamos assim, não foi em si só com Nero, mas, digamos assim, a ponta de lança inicial
foi exatamente esse incêndio a Roma. Outros imperadores já tinham perseguido? Tinham, mas Nero ele foi muito ávido no que ele fazia. E pelos próximos 200 anos, e os imperadores que se sucederam, eles travaram uma guerra contra o cristianismo feroz, matando, destruindo, fazendo com que as pessoas saíssem das suas regiões. Então, várias cartas alertam para esse tipo de coisa. Aqui, 1 Pedro, não é diferente, né? Porém, voltando lá para o verso 12, no capítulo 4, Pedro diz que nós não devemos estranhar tal coisa, nós não devemos estranhar esse fogo ardente que surge no meio de vós, destinado o quê? A provar-vos. Eu sei que o irmão já explicou esse versículo, mas só para a gente contextualizar bem. A provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, o sofrimento cristão vai ser quase que uma prática cotidiana. Isso aqui não é extraordinário. Isso aqui não é algo que vai acontecer uma vez perdida e nunca mais vai acontecer. Ou seja, esporadicamente vocês vão sofrer. Não. Vocês estão estranhando como se isso fosse algo extraordinário? Não é de forma alguma. Aí ele diz, continua, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois o quê? Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, dos sofrimentos de Jesus Cristo. Ora, se o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu isso, quanto mais nós como servos dele. Lembra-se que a perseguição, colocando, volta a dizer, dentro do contexto, estava exacerbada em todas as regiões do império. Então o sofrimento, primeiro, não seria algo que iria acontecer vez por outra, uma vezinha perdida a cada 10 anos, não devemos ver como extraordinário, porque isso aí faz parte da caminhada cristã. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, sofrimento faz parte da caminhada cristã. E importante que nós possamos ler aí, você possa voltar aí para 2 Timóteo, é um verso interessante. Volte aí, por favor, para 2 Timóteo, no capítulo 3 e verso 12. É 2 Timóteo 3 e 12. Observe. Isso aqui é comum em praticamente todas as cartas, alertando para algo que iria acontecer. Diz assim, 2 Timóteo 3 e verso 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Então, perseguição não vai faltar para o cristão verdadeiro. Agora, nós devemos nos alegrar. Porque nós estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, porque Cristo sofreu a mesma coisa. Então, o sofrimento para o cristão, ele é diferente do sofrimento para o não cristão. Que vai vir? Vai. Que vai ser uma prática cotidiana? Sim. Mas nós devemos encará-lo de forma totalmente contrária ao que comumente o mundo o faz. E ele diz o seguinte, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, quando Cristo se revelar, irmãos, apesar de todo o sofrimento que nós vamos passar aqui, é bem verdade que alguns irmãos perdem até a vida, outros vivem em países que perseguem ainda muito o cristianismo. Os níveis de perseguição, de sofrimento são diferenciados, mas existe maior ou menor grau. Inclusive no nosso país também, cada um sabe o que passa. Mas na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, o alvo lá na frente vai ser que em um dia, eu não sei quando, o Senhor sabe, nós vamos nos alegrar
por tudo isso que passamos, o preço que pagamos, Senhor, por seguir ao Senhor Jesus Cristo, isso vai redundar numa tremenda alegria quando vermos o Senhor se revelar em toda a sua glória. Então isso é motivo de muitíssima alegria e entendermos que a provação, o sofrimento é algo inerente à vida cristã. Então, se somos cristãos, estamos que estar preparados e sabermos que isso vai acontecer em maior ou menor grau. E aí, quando a gente pega aqui até o restinho aqui do capítulo 4, a partir do 12 que começamos, várias vezes ele vai falar em sofrimento, né? Fala aqui nesse versículo, fala aí no 14, sendo injuriados, que ocasiona sofrimento. Agora ele diz aí no 15 que não soframos, né? Como assassino, ladrão, ou seja, fazendo coisas erradas. Aí no 16, sofrer novamente. No 19, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus. Então, algo cotidiano, não devemos ver como extraordinário, né? E às vezes, na nossa atual situação, quando a gente passa por alguma coisa, a gente vê sempre como extraordinário, né? Não era para acontecer isso. É sim, na vida cristã nós vamos ter que estar atentos e sabendo que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e em acontecendo, sendo por Cristo Jesus, bendito sois. Amém?